Paz do Senhor, irmãos. Tudo bom com os irmãos? Espero que sim. Irmãos, o Senhor me trouxe aqui, me dirigiu, para eu abrir o vídeo. Sem ainda a palavra, não que Ele não vai nos trazer, mas Ele pediu para eu abrir o vídeo de uma forma bem natural, para que a gente possa conversar um pouco. Bom, o Espírito Santo, ele me direcionou, irmãos, ele está me direcionando sobre fases. Muitas das vezes, passamos por fases que questionamos, que são fases ruins, porque não é exatamente aquilo que a gente queria, não é exatamente aquilo que está dentro das nossas expectativas, mas está dentro do querer de Deus, O Espírito Santo ele me direciona, irmãos, que muitas das vezes nem sequer identidade temos, porque a gente vive uma vida à mercê dos outros, uma vida em agradar, em fazer pelos outros e esquecemos de nós mesmos. A palavra diz que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas, ou seja, adorar somente a Deus, a nenhuma outra criatura. Deus acima de tudo, de todos. É assim, nós fomos feitos, a imagem e a semelhança do Altíssimo para adorarmos, para adorarmos a Ele. Tudo foi feito por louvor do Deus Criador, e nós somos parte da criação dele. Ah, Marcela, por que você está falando isso? Porque muitas das vezes é necessário a gente meditar o que está na palavra do Senhor. Porque o dia a dia deixa a gente cansado. Ultimamente eu andei muito cansada, eu andei com a minha mente muito bombardeada, com um clima pesado, às vezes do trabalho, Às vezes, irmãos, até mesmo indo em monte, clima pesado em monte. Eu não estou dizendo que o monte não é de Deus, o monte é de Deus, trabalhar é de Deus, Vai tipo a formiga preguiçoso, trabalhar é de Deus, nós temos que trabalhar, Hoje em dia nós mulheres também temos esse direito de trabalhar, Não tem muito pouco tempo que as mulheres não tinham esse direito, Mas Jesus disse que ia fazer das mulheres semelhante aos homens, porque ele via que as mulheres eram muito discriminadas simplesmente pelo fato de ser mulher. E no âmbito religioso, nós também somos discriminadas quando levamos a palavra. Hoje em dia, para a glória de Deus, está cada vez mais escasso. Mas ainda há preconceito só pelo fato de você ser mulher, Ah, porque não pode ter mulher pastora? Ah, só pode ser missionária. É sempre uma burocracia que eu não sei de onde que tiram, Porque não tiram da palavra, Mas eu não estou aqui defendendo o feminismo. Marcela, ser feminista, eu tiro o que é bom, Tiro proveito do que é bom, Retenho o que é bom, Do feminismo, Não o que é ruim, porque a gente sabe que existe aí uma ideia satânica, um plano satânico, para acabar a família também através do feminismo. Então, isso é contrário à palavra de Deus. Eu venho aqui também falar, irmãos, de quanto nós somos humanos. Aleluia. Eu estava questionando muito com Deus. Deus, muitas das vezes eu estou numa igreja, eu estou em determinado ambiente, que a pessoa é do Senhor, é um homem, uma mulher de Deus, e fala coisas que vêm do Senhor, mas logo em seguida eu vejo que o que ela fala muitas vezes também vem da carne, E se ela não vigiar, o inimigo ali toma a cena. Isso também pode acontecer comigo e é o que acontece. E eu questionei isso muito do Senhor, porque está na palavra que na fonte não pode, sair água doce e água salgada, da mesma fonte. E é realmente isso que está na palavra. Mas o Senhor falou para mim muito sobre o processo de libertação, que eu estou no processo de libertação, muitos irmãos também estão, e muitos irmãos também são colocados na prova, porque enquanto a gente estiver aqui na terra, irmãos, somos pecadores. Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. O que nos salva
realmente a graça, que não tem merecimento. Né? Eu não mereço ser salvo, irmão, pastor, bispo, né? O santarrão, a santarrona que for, ninguém merece ser salvo, né? Como está na palavra, é graça imerecida, né? Provém do que Jesus fez por nós na cruz. Mas Deus, Ele não se deixa enganar nem escarnecer. Ele vai olhar lá no fundo do meu coração, lá no fundo do coração do irmão e da irmã, né? E ali Ele vai ver, né, se o irmão, né, ele sonda corações, né? Então ali ele vai ver se o irmão está de sinceridade, ou se o irmão, né, ou está se corrompendo, ou já se corrompeu, né? Uma certa vez o Espírito Santo ele me direcionou, não sei se eu já falei aqui alguma vez, sobre que ele sabe quem nunca vai querer, quem vai querer não vai permanecer, e quem vai querer vai permanecer. Olha o peso, quem vai querer e vai permanecer. Há muitos que vão querer, mas não vão permanecer, então a gente também tem que estar ligado nisso. O que vem de Deus, o que vem do inimigo e o que vem da nossa própria carne, o discernimento de espírito. A Marcela pode muitas vezes trazer mensagens que vêm de Deus, mas o irmão e a irmã, né, nós temos que estar ligados, né, uns com os outros, aleluia, ativando o discernimento do Espírito, que é um dom que o Espírito Santo nos dá, né, que eu tenho plena certeza que todos os irmãos, né, inclusive eu, temos que pedir, né, eu creio que eu já tenho, mas ele tem que sempre estar ativado, eu sempre tenho que estar ligada, sempre tenho que estar vigilante, para que o Senhor ative e não me deixe ficar enganada, porque está na palavra que ninguém engana os servos do Senhor, mas nós temos que estar o quê? Vigilantes, ligados, né? Se a maldade passa despercebida, irmãos, ficamos a mercê aí de situações complicadas, né? A gente se coloca aí pessoas que o inimigo usa, né? Ou pessoas ruins mesmo, de coração, né? E às vezes nem que a pessoa seja ruim, ela está no processo de amadurecimento, etc. Né? Isso aí é algo que pertence a Deus, né? Que quem somos nós para julgar, né? A gente tem que sempre ver que assim como nós somos falhos, o nosso próximo também é, mas realmente existem pessoas ruins, né? Então a gente tem que sempre estar ligado, né? Independente de ser uma pessoa sem maturidade, independente de ser uma pessoa aí que está ainda num processo de libertação, né? Como muitas vezes nós também estamos, ou que seja uma pessoa ruim mesmo, perversa, ruim de coração mesmo, né? A gente tem que estar ligado na maldade humana, né? E sem esquecer, né, a raiz da guerra, né, que é a luta contra eles, né, os seres espirituais das trevas, né, que luta, né, contra o homem, usa o homem que está trabalhando para ele, né, porque na verdade é uma armadilha, mas nós sabemos que esse mundo aí tem pessoas aí que falam, né, sem temor nenhum, que vão para o inferno mesmo, que para elas não tem salvação, e isso está legal, está favorável, porque elas são do maligno mesmo, tá, irmãos? E existem pessoas que são do maligno mesmo e que têm plena consciência que são do maligno e gostam da maldade, se identificam com ela, e é isso mesmo. Mas existe aquelas que muitas das vezes são ignorantes, muitas das vezes estão em processo, né, de aprendizagem, de libertação, né, que ainda, aleluia, o Senhor está trabalhando, né, como eu acredito que é a minha situação, né, mas há também, né, aqueles irmãos, aleluia, mais libertos, né, que chegou a um patamar, um nível espiritual maior. Existe também, irmãos, aleluia, por que não? E eu creio que o Senhor está me preparando para algo maior, assim como pode também estar preparando o irmão e a irmã, aleluia. Então, o que o Senhor fala, irmãos, que independente de ser pessoas que estão aí no processo de libertação, por exemplo, né, uma prova, etc., ou seja, pessoas realmente mais, né, a gente tem que estar ligado na maldade, porque existe a maldade raiz, que é a maldade espiritual por trás dos bastidores,
né? Então a gente tem que ficar ligado, né? A gente tem que ficar atentos, né? Para que a gente não venha cair aí em armadilhas, né? O Senhor falou comigo, não tem muito tempo. Eu acordei, né, com o Senhor me despertando, falando assim: quando não percebemos a maldade, ficamos à mercê da situação. Né? O Senhor, Ele vem falando comigo, né, através dessa palavra. Ele quis me dizer que independente se aquela pessoa está no processo de libertação ou se aquela pessoa é maligna mesmo, a gente tem que ficar ligado quem está por trás. Aleluia, né? A maldade que está por trás, né? Independente do homem ali está agindo por ignorância ou está agindo por uma maldade consciente mesmo, existe uma maldade espiritual por trás. Então, para que a gente fique sempre ligados, irmãos. Realmente eu já falei muito isso. E engraçado que eu já falei isso e eu me vi caindo nisso, né? Porque quando a gente traz a palavra, tá cortando primeiro para mim. Então, é algo que o Senhor me fala, guardar aquilo que o Senhor confiou a nós, né? Isso, irmãos, o Senhor me leva a passagem de José, que é uma passagem muito conhecida, muito mencionada, muito falada, muito estudada, né? Que ele foi contar os sonhos dele para seus parentes, né? Pessoas de sangue até, né? Não eram vizinhos, não eram amigos, eram pessoas do seu próprio sangue, né? E os irmãos não gostaram nada daquele sonho, né? Eles entenderam, eles interpretaram. Engraçado que ele ali naquela inocência, naquela ingenuidade dele, naquela empolgação, ele deve ter entendido, mas talvez não tão exatamente como os irmãos entenderam, né? E tinha ali uma artimanha dos irmãos, né? Uma trama para matar esse sonho. E, né, o pai de José, que amava até José, também não ficou nada satisfeito, né? Achou que o filho ali já estava se excedendo demais, né, irmãos? Então, o Espírito Santo coloca no meu coração que o mal que fizeram para José, né, que os irmãos ali, aleluia, tentaram matar aquele sonho ali de José, né, armaram, né, ciladas, né, jogaram ali num calabouço, né, e depois venderam ali pro povo egípcio, né, o povo estrangeiro, né, para que o irmão fosse escravo, né. Eles não contavam que estavam cooperando para o crescimento, para o bem de José, né? E muitas das vezes pessoas que nós confiamos, né, muitas das vezes nos entregam achando que vai ser nosso fim. Mas o fim para Deus, na verdade, é o recomeço. Porque está na palavra dele que melhor é o fim das coisas que o início delas. Ou seja, para o nosso Deus não há fim. Para o nosso Deus não há morte. Até porque o seu Filho Jesus venceu a morte. Então, é fora da nossa lógica humana, porque nós achamos que o fim é fim. Fim, na minha lógica humana, é fim. Fim, é ponto final. Mas para Deus, o fim, o ponto final é um recomeço, né? É um reinício de uma nova história, de um novo capítulo, né? De uma nova identidade, né? De uma nova versão de nós mesmos, né? O fim com Deus, né? Porque José, ele não estava só, José tinha Deus ali na vida dele. O fim de José com Deus é no recomeço. A não ser que José estivesse ali só, né? A não ser que o Senhor não estivesse no sonho de José. Suponhamos que era um sonho de José, era um sonho da carne de José. Aí realmente seria um fim. Por que seria um fim? Aleluia, glória a Deus. Porque, né, ele sonhou, ele foi contar, né, o sonho dele,
né? E acabou ali os irmãos arrumando uma cilada, né? Uma situação ali, e ali acabou, porque era um sonho de José. Os irmãos não gostaram nada dele ter aquele sonho, ter aquele projeto na vida dele, né? Acharam de acabar com o plano dele, acharam que ele estava se achando demais, de acabar com o plano dele, não ficaram satisfeitos, ficaram com inveja, etc. E acabou ali. Só que aquele sonho não era exatamente de José. Aquele sonho era um sonho que José sonhou do fundo do coração dele, aleluia, mas que veio também do coração de Deus. Era um sonho de Deus que veio do coração de Deus ao coração de José e do fundo do coração de José. Por que, irmã? Do fundo do coração? Porque certa vez eu acredito e eu creio nessa palavra, porque eu falo muito e a nossa boca tem poder, né? Tudo aqui, né? Dentro da palavra. Eu falo muito que se Deus quiser usar o vento, Ele fala com a gente. Se Ele quiser usar um bicho, né, um animal, Ele fala com a gente, né? Um inseto, uma borboleta, etc., a pedra, porque está na palavra, isso tem respaldo bíblico, né? Que o próprio Jesus falou, ainda que se cale as pedras clamarão. Então, o que eu estou falando tem respaldo bíblico, não é coisa da minha carne. Então, o Senhor, Ele usa, né? O vento sopra, não sabe de onde vens nem para onde vais, né? Então, está na palavra. E uma certa vez eu, na rua com a minha mãe, a gente estava caminhando, um Senhor falou assim: o Senhor vai revelar aquilo que está no fundo do seu coração. Então, aquele sonho de José não foi um sonho formado da mente de José, foi um sonho no fundo da alma dele, no fundo do coração dele, que vem de Deus. Porque o que está no nosso fundo do nosso coração é a nossa intimidade com Deus, né? Independente se ela está boa ou ruim, péssima, né? Aleluia. O pior, quando nós não temos, né, relacionamento com eles. O fundo do coração representa a nossa intimidade com Deus. Então, o que vem do fundo do nosso coração, antes de estar no fundo do nosso coração, veio do coração do próprio Deus, que colocou no fundo do nosso coração. Ele mesmo colocou em nós. Ele mesmo colocou no coração de José, né, aquele sonho. Aleluia. Ainda que José não estava entendendo, já era um sonho de José, porque veio do coração de Deus, guardado no fundo do coração dele, e revelado a ele, e profetizado, porque a gente fala, mas José não tinha de ter falado, mas a partir do momento que José falou, ele profetizou, né, ele declarou com a boca, né, ele poderia, né, ter às vezes ali na sua intimidade, ele e Deus, né, falar assim: o Senhor conhece isso, o que significa, e o Espírito Santo poderia, né, direcionar ele a orações para que ele profetizasse ali na intimidade, mas ele acabou compartilhando ali com os irmãos, mas foi profetizado, né? Mas Marcelo, os irmãos fizeram de tudo, fizeram, mas como não era algo de projetado na mente humana dele, mas era algo que veio do coração de Deus, guardado no fundo do coração dele, né, para que fosse manifestado, ou seja, não era somente um sonho de José, era um sonho que o próprio Deus colocou no fundo do coração de José. Então, poderiam fazer o que quiser, né? O que quisesse ali, né? Tudo ia cooperar. O mal que fizeram, José fala aqui no final, o mal que fizeram contra mim, o Senhor transformou em bem. Por quê? Aquilo que vem de Deus, como está na própria palavra dele, agindo Deus, quem o impedirá? Quem impede o próprio Senhor?
quem impede o irmão, porque se o irmão prestar atenção nessa frase, quem o impedirá, o irmão está ali ligado, agindo Deus, quem o impedirá, ou seja, está ligado ali aquela frase, o irmão, quem impedirá o irmão, se é Deus que está agindo. Agora, se tiver um irmão agindo por si só, aí eu não garanto nada e nem mesmo Deus, né, vai garantir nada, porque é um agir do irmão, é um agir meu. Então o Senhor não vai se responsabilizar por um agir meu, mas agindo Deus, quem me impedirá de avançar fazendo mal, mas o mal vai ter efeito contrário. Então o que o Espírito Santo coloca no meu coração, aleluia, glória a Deus, que todo mal que fizeram para impedir o irmão, para impedir a irmã, para me impedir de realizar os sonhos que o próprio Deus colocou em nossos corações, não é um sonho que a gente idealizou, não, foi um sonho que foi guardado no fundo do nosso coração, que através da intimidade que o Espírito Santo tem com cada um de nós, ele foi lá e colocou sonhos no fundo do nosso coração. Irmã, como eu descubro buscando intimidade? Buscar-me-ei e me acharei, se me buscares todo o coração. Buscando intimidade com o Senhor, ele vai revelar aquilo que ele, o próprio Deus, designou, te fez com um propósito, colocou no fundo do seu coração. É aquilo, a continuação, é aquilo que o Senhor colocou no fundo do nosso coração, ou seja, os sonhos que Ele mesmo colocou em nosso coração, todos que cooperaram para atrasar, que cooperaram para não ver acontecer, vão ver avançar como nunca e vão ver acontecer. E saberão que o mal que tentaram contra o irmão e até mesmo fizeram contra o irmão, o Deus Todo-Poderoso transformou em bem. Mas lembre-se que foi para o bem dos próprios irmãos de José. Aquilo ali foi uma grande missão que Deus fez. Aleluia. Que é a quem Ele escolhe, né? Muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Aleluia. Ele honra. A quem Ele escolhe, Ele não escolhe sem propósito, Ele escolhe com propósito. Ele deixa até passar o processo, né? Para que a gente amadureça, porque Ele sabe o que está, né? O que está nos nossos corações, né? Mas nós somos falhos, como qualquer outro ser humano, mas Ele sabe, né? A quem Ele escolhe para tal situação, né? Ele sabia exatamente por que Ele estava escolhendo José, né? Porque José ali tinha um coração, aleluia, que era perdoador, um coração ali que ia acolher os irmãos, né? Então ele sabia que dentro daqueles irmãos era José ali a escolha, né, para aquele tempo. Então o que o Senhor, aleluia, sonhou para nós, colocou no fundo do nosso coração, para que fosse manifestada a glória dele através da nossa vida, vai acontecer. E pessoas, irmãos, do passado, aleluia, podem até não se assentar na mesa com o irmão, mas saberão de longe, porque a notícia vai correr aos ouvidos dessas pessoas, tudo que eu fiz para impedir, Deus transformou em bem na vida dela. Isso tudo é para a glória de Deus, né? E para o aprendizado de muitas dessas pessoas. E para muitos é para vergonha, porque o inimigo será envergonhado através de muitas vidas também que se levantarão. E para muitos também será para aprendizado, como foi para a vida dos irmãos de José, que os sonhos de Deus sobre a vida daqueles que Ele escolhe não podem ser frustrados, como os planos de Deus não foram frustrados na vida de Jó, né? Aleluia, teve aquele processo todo, mas o Senhor cumpriu o seu propósito na vida de Jó.
na vida de José. Aleluia. Então, guarde essa palavra no seu coração, porque alguns até se assentarão com os irmãos, outros vão até ter notícias até de perto, mas não serão convidados a sentar. E uns de longe, lá do passado, não precisa nem ter contato mais com o irmão, mas a notícia vai correr até o ouvido deles, para que eles saibam que o mal que fizeram contra a vida dos irmãos, Deus transformou em bem. E os sonhos que Deus sonhou na vida dos irmãos, os sonhos que vieram diretamente do coração de Deus para o coração dos irmãos, será realizado, irmãos. Eu não sei porque eu abri esse vídeo, aleluia, mas eu tenho fé, porque sempre quando o Senhor me direciona, aleluia, pode passar o tempo que for, é cumprido o que Ele usa a minha boca para falar. Aleluia, isso tudo é para a glória dEle. E eu creio que os sonhos que o Senhor colocou no meu coração, os sonhos que Ele guardou no fundo do meu coração, ainda que eu agi muitas vezes de forma precipitada, assim como os irmãos, em confiar em quem não devia, o Senhor transformou o mal em bem. E essas pessoas vão ver tudo se cumprir na vida dos irmãos e na minha vida. Aleluia. Isso tudo para a honra e glória do nome dele, porque o Senhor sabe, aleluia, glória a Deus, de todas as coisas. Então não precisamos nos justificar, porque está na palavra que nós não nos justificamos, aleluia. Não precisamos tampouco se vingar de ninguém, porque a nossa vitória, muitos já vão se sentir envergonhados, né? Só de ver aí um irmão ou irmã em posse de vitória, aleluia. E alguns vai ser para aprendizado e outros vai ser para o inimigo ser envergonhado mesmo através dessas vidas. Fique na paz de Jesus.